Olá pessoal, seja muito bem-vindo você que acompanha o nosso canal aqui no YouTube. Esse é o nosso podcast Vida e Fé. E hoje eu chamei um convidado muito especial. Ele tem um nome que é familiar, Caio também, é meu xará, tá? Para você entrar na maçonaria, você tem que ser convidado, ou simplesmente você pode entrar, fazer ali uma ficha de inscrição. Como que funciona esse processo para você entrar na maçonaria? E também queria que você se apresentasse. Obrigado pelo convite, obrigado a vocês que acompanham o canal, de Caio para Caio, né? Obrigado. Bom, sou o Caio, né? O Caio Viana, né? Tem um canal também no YouTube, mas o nosso canal é mais voltado para o... Se bem que eu falo de tudo lá, né? Falo de política, filosofia, mas é mais voltado para o público policial, né? Eu fui policial militar aqui no estado de São Paulo por 15 anos, atuei nos últimos anos... A gente fala que é o Copom, que é a Centro Operacional da Polícia Militar, né? E a gente também tem um cursinho preparatório para concurso público nas carreiras policiais, né? E sou graduado em Psicologia, também me graduei recentemente, em dezembro agora de 2023, em Teologia, pelo Seminário Batista de São Paulo, né? Também fiz pós-graduação em Astronomia, né? Astronomia, o pessoal pensa que é astrologia, né? Não é diferente. É astronomia, né? Também fiz uma pós em Neuropsicologia, e recentemente também concluí o mestrado pela Universidade de Metodista de São Paulo em Psicologia da Saúde, né? E basicamente é isso, né? Sou casado com uma mulher maravilhosa, a Regiane, que a minha filha está aqui, a Heloísa, de 7 anos. Ah, belezinha. Daqui a pouco, se puder chamar ela, eu chamo ela para vir aqui. Tá, vem aqui na frente, vem aqui. Vem aqui dar um oi aqui. Não quer vir não? Não, tá, não quer vir não, tá bom. E é isso. Bom, com relação à maçonaria, a sua pergunta... A forma de ingresso, né, para entrar na maçonaria, geralmente é por indicação. Hoje a gente tem um negócio que a gente chama de lojas espúrias. O que são as lojas espúrias? São lojas que não são regulares. Então, é como se fosse a Batista ou a Presbiteriana. A Presbiteriana eu não sei muito bem como é que funciona. A Batista não é um nome patenteado. Então, qualquer um pode abrir uma igreja de esquina e falar que é Batista, né? Não é um nome patenteado. A maçonaria é da mesma forma. Então, o que acaba acontecendo? Tem muitos ex-maçons que às vezes são expulsos, exonerados da maçonaria, que acabam fundando loja que a gente chama que é loja espúria. Essas lojas espúrias, elas acabam não fazendo parte de alguma potência, que a gente chama, uma potência regular, e aí acaba sendo, na verdade, uma situação de exploração financeira para o pessoal, né? É aqueles convites que o pessoal recebe no Facebook, no e-mail, porque a maçonaria regular não faz esse tipo de convite. É por indicação e pessoal, né? Tem um escrutínio em loja para verificar se o cara tem capacidade ou não, o perfil ou não para entrar, mesmo que ele foi indicado. Depois da indicação tem uma investigação e depois tem um escrutínio em loja, né? Então, eu fui de uma forma peculiar, a forma que eu entrei, porque eu não foi indicação. Quebrei, vamos dizer assim, foi uma quebra de paradigma, né? Eu sempre fui muito curioso. E apesar de ser cristão, religioso, vamos dizer assim, né? Eu tinha interesse pela maçonaria. Aquela questão da mitologia, o que é, o segredo e tal, tudo mais. Então, eu fui por meios próprios atrás da maçonaria. Então, eu entrei numa potência que chama o GOP, que é o Grande Oriente do Paulista, né? E foi, na verdade, eu batia na porta do GOP lá. Curioso, peguei o endereço no Google, e sem conhecer ninguém, fui lá. E eles acharam interessante, acreditaram em mim, no meu desejo e tal, tudo mais, e fizeram o meu processo de investigação e acabei entrando numa loja pelo GOP. O GOP é uma loja, uma potência aqui do município de São Paulo, que tem aquelas questões, é o que eu te falei, uma potência não reconhecida, uma potência reconhecida, uma reconhece a outra não, e o GOP está nessa problemática aí, se é regular ou não é regular. Passado alguns anos, problemas que aconteceu na própria loja que eu pertencia do GOP, eu saí do GOP e fui para a GLESP, que é a grande loja do estado de São Paulo. Também por amigos, por contatos, né? Que a gente fala que quando a gente estava lá são irmãos, né? E aí eu consegui ir para outra loja, que é uma loja que é de fato regular, que é a GLESP, a Universidade do Estado de São Paulo. Essa loja é uma loja muito maior, muito grande, tinha pessoas políticos e etc. O Bruno Covas, né? Que acabou falecendo, o vô dele era dessa loja e etc. Né? Então, assim, para ser bem direto à sua pergunta, eu tenho ótimos amigos, pessoas de caráter, na maçonaria. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo para não ofender as pessoas, né? Sim. Porque a minha opinião que eu tenho sobre a maçonaria é sobre a instituição,
né? Não o caráter das pessoas, Não, cara, né? jamais. Uhum. Não o cara das pessoas. Porque, pelo contrário, eu conheci pessoas lá, minha esposa também até fala isso. Minha esposa nunca foi a favor de eu ter ingressado na maçonaria. Mas ela mesma fala isso. Conheci pessoas de caráter totalmente libado. São referências de pai de família, homens realmente que são profissionais e éticos na sociedade. Mas o que fez eu sair da maçonaria foi algo muito mais profundo. É espiritual. Uhum. Eu acho que a gente vai, Uhum. no decorrer aqui, bater um papo, explicar Legal. mais em detalhe. Ô, Caio, o que te levou, por exemplo, a falar assim, cara, não dá mais pra ficar na maçonaria? Qual foi o seu primeiro contato que você teve aquele choque? Falou, opa, peraí, não é isso. Na verdade, assim, ó, se você não é um religioso, mas você realmente foi tocado pelo evangelho, no primeiro grau, quando você já entra, você já percebe que não é para você. Primeiro grau, um grau de aprendiz, um rito de iniciação, né? E ali eu já percebi, né? Mas eu insisti, fui insistindo, né? A gente insiste. É o óbvio, tá na nossa frente, só que você não quer acreditar. Então eu insisti, fui me graduando, fui passando dos graus, e aí foi cada vez ficando mais óbvio para mim. E a minha filha que está aqui, em 2017, ela quase faleceu. Ela ficou na UTI 20 dias. Foi um momento bem desesperador assim, para mim e para minha esposa, porque ela teve uma parada cardiorrespiratória, ficou entubada e tal, tudo mais. E acabei desmaiando quando eu vi os médicos reanimando ela. Então ali realmente foi um choque de vida para mim, porque eu percebi que eu era religioso, cara. Quer dizer, eu já ia na igreja, eu era batizado, no caso batista, né? Eu frequentava a igreja, mas eu era só um religioso. E eu me tornei um religioso na própria maçonaria também. O que eu aprendi na igreja, eu reproduzi na maçonaria. Só seguir ritualística, porque a maçonaria é isso, seguir ritualística. Então eu me tornei um religioso, né? E quando eu precisei da fé, realmente para crer, porque ele dá e ele toma, né? Porque tudo é providência do Pai. Quando eu me deparei com essa situação, ainda mais quem é pai, não sei se você é pai, Caio, mas quem é pai ou mãe, sabe o que a gente está falando? Quando o nosso filho está na iminência, ele está vendo, provavelmente desenganado pelo médico. Então, realmente eu vi, eu sou só um hipócrita, sou um sepulcro caiado. Foi, eu acho que o vídeo que você viu que eu fiz, né? Eu vou na igreja, fui minha vida inteira da igreja, mas eu não conheço Deus. Eu não conheço, eu duvido, né? E se Deus levar minha filha? Eu vou abandonar Deus, né? E isso passou na minha cabeça. Eu comecei a barganhar com Deus, né? Peraí, fui minha vida inteira da igreja, fui casado aquele bem religioso, fui casado uma vez só, casei com uma única esposa, tal, fui tudo certinho, mas isso não é mérito nenhum, né? Então foi quando eu comecei a entender que eu só era um religioso. E eu achava, e aí eu distorci do princípio da graça na minha vida, né? A graça não fazia mais sentido para mim. Foi quando eu realmente... nos últimos dias de UTI da minha filha, quando eu vi que realmente o negócio estava muito feio, eu acho que a gente passa pelaquela metanoia de Romanos, né? Que é o que Paulo passou também. Que é entender que a gente aqui é uma poeira cósmica, velho. Já é virada de chave, né? E aí realmente foi quando eu entendi, cara, peraí, eu tô na igreja, mas eu não conheço Cristo, né? Por isso que eu tinha todas essas bobagens na minha vida, por isso que eu tinha esses penduricalhos, e a maçonaria era um penduricário. Então eu resolvi dar um chute assim, bem grande realmente, na maçonaria, porque eu vi que para mim não fazia mais sentido. Eu dei um chute na religião, para mim não fazia mais sentido, né? E assim, foi quando eu comecei realmente a entender o princípio do evangelho. Estar na igreja não significa que você... Eu acho que isso é até um problema que acontece com os próprios desigrejados hoje aí, né? Os desigrejados, eles acabam abandonando a igreja por problemas pessoais dele, né? E ele está na igreja, ele vai olhar para você, vai ver problema no pastor, vai ver problema no grupo de louvor, vai ver problema no irmãozinho. E é o que eu fazia. Era a mesma coisa que eu fazia. Hoje, pela graça de Cristo, não é mérito nenhum meu, não se encontra mérito em mim, pela graça de Cristo eu consigo fazer parte da comunidade religiosa, que eu falo que é sadia, uma igreja pequena, que são irmãos de verdade, irmãos realmente em Cristo, né? E assim... E esse encontro com Cristo genuíno me fez chutar a religião. E eu falo isso na igreja. A gente está aqui na igreja, a gente tem que ser muito além de religioso. Né? Porque religioso é fácil você ser. Você cumpre ritualística. Vai no domingo, né? No caso dos evangélicos, a gente vai na igreja de domingo, dá o dízimo, faz todo aquele processo ritualístico. Mas isso não significa que você nasceu de novo. Uhum. E é isso que Nicodemos não tinha entendido quando Cristo sabatina ele. E é isso que eu não tinha entendido também. E quando você nasce verdadeiramente de novo, cara... É
é um negócio muito profundo. A vida passa a ser construída com uma nova, que em teologia posso falar de cosmovisão. É uma nova cosmovisão cristã. É muito além de religião, é muito além de sentido. Agora, o sentido da vida não é só bens materiais, porque eu era uma pessoa muito materialista, né? Não é só bens materiais, não é nada disso. É um sentido muito mais além e transcendental, em Cristo. E qual foi o texto que você leu assim, você falou, opa, cara, não é isso não, tem que sair daqui, é diferente mesmo o evangelho e eu preciso seguir isso aqui, eu não posso voltar atrás. Qual foi o texto que você leu? A carta de Mateus, para mim, completa, ela foi impactante. Mateus? O primeiro evangelho. Porque em Mateus, eu acho que fica o intuito da carta, para quem ela é direcionada nas escrituras, eu acho que também pega para o maçom também. Porque o intuito da carta é uma carta que é você formado em teologia sabe muito bem também, que ela é direcionada para um público específico no momento da escrita. E essa linguagem, ela bate muito em cima também do religioso fanático ou religioso hipócrita. Que é a linguagem judaica em Mateus, exatamente, né? Que era o meu caso, que são os fariseus, né? Que o intuito é a conversão do público farisaico. E isso, para mim, foi muito impactante. E, assim, Nicodemos nascer de novo, cara, isso é um negócio muito complexo. Eu estava assistindo esses dias do The Chosen com a minha esposa, a gente lê uma coisa, a gente vê a cena, o ensinamento é outro, né? E eu vendo esse corte do The Chosen com a minha esposa, eu vendo ali realmente Nicodemos, mas como assim nascer de novo, né? Porque realmente a mente do camarada, eu acho que estava corroída, né, com todo o sistema religioso, né? Como assim nascer de novo? E era eu entendi muito bem, porque assim, para nascer de novo, você tem que abrir mão de tudo, até de você mesmo, né? Realmente se entregar, se jogar, né? Como o Kierkegaard falava, né? Dar um salto no escuridão total e acreditar que ele é com você e pronto, acabou, né? E a religião não tem poder para fazer isso, né? E é o que eu procurava na própria maçonaria, é o que eu procurava na própria igreja. E foi depois que eu comecei a entender que é muito além disso, que é nascer de novo, é construir uma identidade do Caio, realmente, em Cristo, é uma personalidade construída de novo, do zero, uma nova identidade, aí o buraco é mais embaixo. É mais difícil, né? Muito mais embaixo. Eu acho que essa é a crise do cristianismo hoje, aqui no Ocidente. Essa crise já passou pela Europa. A Europa, infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer nenhum país europeu, mas amigos, professores que vão e dizem que são templos protestantes lindíssimos, né? Igrejas lindas, só que vazias. Liberalismo teológico arrebentou com tudo. Isso é um outro grande problema que tem a ver com a maçonaria, depois a gente pode chegar lá. Então, assim, são templos lindos, só que vazios. Templos que cabem 500 pessoas, você vai no culto, tem 10, 15 pessoas, né? Com pastores liberais, inclusive. Né? Então, assim, essa onda passou por lá e, infelizmente, matou o protestantismo por lá. Né? Pela graça de Deus, a gente tem aqui no Brasil alguns líderes, alguns pastores que não se encantaram, porque o canto da sereia, para fazer uma metáfora, é muito bonito do liberalismo. Né? Se você amor, né? Todo o teor de amor é muito, muito pleonástico na narrativa do liberalismo, né? Mas se você olhar nos entrelinhas, você vê que o buraco é mais embaixo. Né? É o amor, mas espera aí. E esse encanto me encantou na maçonaria também. Porque o que acontece? Esse pluralismo de você olhar com um olhar mais plural e falar, não, Deus está aqui, mas Deus também está ali. Deus está no judaísmo, mas Deus também está no hinduísmo. Mas Deus também está no espiritismo. Deus também está no candomblé. Então, esse olhar que é um olhar plural ou liberal, que é o olhar que a maçonaria olha também, me encantou por um tempo. E eu comecei a acreditar nisso também. E esse foi um dos grandes problemas que começou a matar minha fé. E você acaba acreditando em tudo e em nada ao mesmo tempo. Né? Você passa... Sem brincadeira, cara. Eu, no meu caso, estava desse jeito. Você passa de extraterrestre até chá do Santo Daime. Faz uma lambança religiosa, cara, uma confusão muito grande. Uma salada de frutas. Uma salada de fruta. Agora, isso aqui é evidente que a maçonaria é uma entidade que por si só não tem vida própria. Né? São as pessoas que compõem ela. Então é o rito que compõe ela, é o ritmo que a lagoa corre que você vai seguindo e que você vai se encantando. É você que se encanta. Né? Então, tem um amigo meu que inclusive está até hoje,
ele é pastor de uma determinada igreja, não vou falar por uma questão de ética, e a gente, vira e mexe, a gente acaba conversando. E eu falo, cara, como é que você consegue? Como é que você consegue? Porque para mim não faz sentido. Não tem a menor lógica. E olha que eu não sou pastor, cara. Você prega palavra de vida para as pessoas, esperança, um caminho único, não é um caminho plural. Como é que você consegue dividir a sua narrativa? Não, mas veja bem, uma coisa é uma coisa, minha vida maçônica é uma vida maçônica. Cara, não tem como dividir. Não existe duas vidas. Você assistiu aquele filme, eu até brinquei com a última vez que eu falei, você achou aquele filme Fragmentado? Né? Você é o fragmentado, você tem várias personalidades, cara. Não tá batendo, não faz sentido com o evangelho. E eu acabo passando, às vezes, como um fanático religioso nesse momento, né? Eu levo a culpa, faço questão de levar essa... Hoje eu levo essa... Eu tenho essa fachada de ser fanático religioso e eu levo com maior tranquilidade, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei quem me libertou, eu sei quem me salvou, e isso para mim já é o suficiente. Eu sei quem salvou a minha filha, eu sei quem me libertou, eu sei quem salvou meu casamento, né? Eu sei quem livrou minha esposa do vício, eu sei quem me sustenta a cada dia. Então isso para mim já é mais do que suficiente. Ô Caio, explica uma coisa para mim. Quais são os níveis e graus na maçonaria? E como que funciona? Por exemplo, um cara ficou ali 3 anos na maçonaria, ele tem um grau elevado. Ficou 6 anos, já tem um outro grau. Como que funciona para chegar no grau mais elevado da maçonaria? A ritualística funciona para progressão de grau de forma bem simples. É a apresentação de prancha, que a gente fala, que é trabalhos, né? Como se fossem trabalhos de faculdade, vamos dizer assim, fazer uma analogia, né? E frequência em loja e visita em outras lojas, né? Então, você tem frequência em loja, você não é um cara que falta muito. Claro que tem a questão da indicação também. Quem é você na ordem do dia? Isso aí conta muito também. Se for, por exemplo, um político, um jogador de futebol, depende muito também da sua influência externa. Depende. O pessoal fala que não, mas depende. Depende também do seu poder de influência, depende da sua frequência, depende da sua apresentação, do seu conhecimento, do seu interesse em querer progredir. E essa também já abre brecha para outra observação, que é a observação do gnosticismo. Se eu não me engano, o gnosticismo nasce no século I ou II depois de Cristo, algo do tipo. E o gnosticismo no Mediterrâneo, ele abraça várias visões místicas, religiosas, né? A maçonaria é isso. Tem um mito da maçonaria, que é o mito que ela começa no Templo de Salomão. Isso é uma mitologia. A própria maçonaria considera isso como uma mitologia, né? Mas, de fato, se a gente for ver um historiador de fato, que é um cara consciente, ele vai negar isso, não tem como provar isso. Isso é mitologia, né? Agora, eu acredito, assim, uma crença pessoal particular minha, pelo que eu estudei, que realmente ela nasce no Mediterrâneo com o gnosticismo. A maçonaria nada mais é, na minha opinião, de que o gnosticismo pós-moderno se reinventou, né? Se tornou algo mais sincrético, muito sincrético, e o gnosticismo, a gente não pode esquecer que ele tem uma característica que é a identidade dele. Ele nega a religião. Ele nega que é religioso, mas ele é uma religião. Não tem como falar que não é. E a maçonaria assume esse papel. Ela nega que é uma religião, mas se você for ver os pormenores, ela é de fato uma religião. Todo o trecho dela, toda a ritualística, a gente fala que é os landmarks, etc., tudo desenha uma religião. Ela se nega a uma religião. Né? Uma coisa é você se negar... é uma sociedade, tudo mais. Mas né? Se você pegar alguém, até um próprio maçom, que tem muitos, inclusive, historiadores bons, conscientes e sinceros, ele vai falar para você, não é, realmente é. Um fato é você se negar uma coisa, outro fato é a gente ver que você é, né? E é isso que acontece com a maçonaria, ela se nega a religião e tem um propósito. Eu acredito que o propósito dela se negar uma religião é o propósito de que você consegue angariar mais pessoas, porque a partir do momento que você se posiciona, eu sou uma religião, você fecha a porta para outras pessoas, para outras religiões. Agora, algumas denominações observaram isso. Estudaram, se debruçaram e entenderam que, de fato, o fato de eu negar que eu sou uma religião não significa, de fato, que eu sou. Né? E foi o que algumas igrejas fizeram. Começou com a Igreja Católica. Existe uma bula papal que proíbe o católico fazer parte da maçonaria. Agora, por que a Igreja Católica chegou a essa conclusão? E, se eu não me engano, houve um racha que algumas igrejas protestantes, a Igreja Presbiteriana fez parte desse racha, inclusive, porque eles entenderam que, de fato, é uma religião. É uma religião. Então, não tem como você comungar de duas fés, dois princípios doutrinários espirituais, porque também tem isso na maçonaria, diferentes, distintos, que estão te levando para um enfraquecimento de uma fé,
para ideias liberais, porque e ecumênicas também, exatamente, né? o ecumenismo, que é o gnosticismo, né? E a forma de você progredir na maçonaria, como a gente estava na pergunta anterior, é através do iluminismo. O iluminismo mental, o iluminismo intelectual, espiritual. Então, a partir do momento que eu angario conhecimento, angario inteligência e etc., eu me torno uma pessoa melhor, mais sábia. Então, eu estou meritocraticamente apto a passar para o próximo nível. Então, é isso que acontece. Então, esse gnosticismo que você consegue alcançar degraus acima do conhecimento é gnóstico. Não tem como negar. E aí o conhecimento místico, isso cabe ao mistério, né? É o conhecimento entre linhas. Então, você, quando vai ver o personagem Cristo na maçonaria, o personagem Cristo na maçonaria, ele é um personagem que tem todo em volta dele uma série de mistérios, que só os iluminados, só aqueles que leem livros seculares, livros de pessoas que são gnósticas, etc., vão conseguir entender quem realmente era Cristo, qual o papel dele e que o papel dele pode simbolizar para mim evoluir espiritualmente. Ou seja, só aí você já vê uma heresia terrível. Como é que eu vou conciliar se eu acredito que Cristo é meu Senhor e Salvador? Não dá. E tem graus na maçonaria que acreditam nisso. Para você subir por exemplo, o arco real, que é o grau dos mestres, por exemplo, há graus que você tem que fazer juramentos que você alega isso de fato no juramento. Então, peraí, cara, não faz sentido. Cristo, para mim, não é esse ser iluminado aí que você está falando. Cristo não é Deus. Ele é meu Senhor, meu Salvador. Pronto, acabou. Então, não dá para conciliar. A não ser que você é um hipócrita, mentiroso, né? E fala, eu consigo conciliar porque... Mas, na verdade, isso aqui é algo interessante, porque tem muitos maçons também, e eu conheço, né, que estão lá sem saber, de fato, a estrutura, vou dizer assim, filosófica e teológica da coisa. Eles vão mais como se fosse um clube, mas sem entender o todo em si, né? Da mesma forma que existe gente na igreja, da mesma forma que eu era da igreja assim, né? Não conhecia a minha crença. E você já era crente antes? Era frequentava religioso. a maçonaria ou não? Era religioso, né? Mas não tinha, assim, uma igreja, nada? Não, era batista. Era batista? Era batista. Ninguém sabia. A minha esposa, quando eu entrei, para você entrar, você tem que ter o aval, vamos dizer assim, ou a opinião válida da sua esposa, né? Quando eu entrei, não era casado. Então, eles não consultaram a minha esposa. Mas minha esposa nunca foi a favor. Sempre foi contra. Inclusive, esse foi um dos motivos que a gente quase separou. Né? Brigou muito. Eu não via o problema espiritual sobre a minha vida conjugal, né? Então, minha esposa sempre foi contra. E um dia, a gente teve uma reunião branca, né? Que é uma reunião entre familiares, né? Um churrasco, né? Entre famílias lá e tal. Então, se você é meu irmão, a minha esposa é sua cunhada, né? Tem então esse trato que se tem. Minha esposa, quando a gente foi nesse churrasco aí, ela conta pro pessoal, pra gente dar até risada, né? Eu não sou cunhada de ninguém. Se alguém me chamar de cunhada, eu já vou dar. E a gente passava uma questão financeira muito crítica nessa época, quando teve esse encontro. E eu nunca deixei de arcar com as minhas obrigações da loja, que faz uma analogia para o nosso meio cristão, é como se fossem os dízimos, né, que a gente tem que dar mensalmente. E eu nunca deixei de arcar. E pelo contrário, além de não deixar de arcar, eu nunca recorri à ajuda da loja. Eles não sabiam... Eu entrei na maçonaria por questão de conhecimento, por achar interessante a doutrina, a filosofia, foi por isso. Não foi por querer enriquecer, por querer ter rede de contato, nunca passou isso na minha cabeça. Ao passo que eu saí de cabeça erguida e saí sem pegar nenhum real de ninguém. Pelo contrário, isso foi um dos motivos de briga, porque minha esposa achava que, além de não pegar, ainda doava para quem precisava, né? O que eu não tinha. E quando a gente teve nesse churrasco entre famílias lá, a gente sentou numa mesa bem grande, né? E aí uma pessoa muito querida, inclusive, falou assim, ô minha cunhada, aí minha esposa já deu a metralhadora, né? Falou assim, eu não sou cunhada de ninguém, não apoio meu marido tá aqui, a gente tá passando isso. E eles não sabiam que eu estava passando financeiramente o problema financeiro. Ah, mas a gente não sabe, Caio, como é que a gente vai te ajudar? Eu falei, olha, eu agradeço vocês, eu agradeço tudo, mas eu não entrei na maçonaria para esse tipo de irmandade, né? Eu entrei aqui porque eu gosto de estudar, eu gosto da instituição, gosto dos princípios filosóficos, não quero um real de ninguém. E morre por aqui o assunto. E morreu por ali o assunto, né? E pela graça de Deus, eu saí, né, com a cabeça erguida, sem dever nada para ninguém, e saí de cara limpa, né? E quem me ergueu, quem me reergueu espiritualmente,
conjugalmente, financeiramente, foi Deus. Né? Tem outro podcast que eu fui e eu conto a minha história financeira e tudo é pela graça de Deus. É isso. Caio, uma coisa interessante que você falou sobre a questão de você era batista e ao mesmo tempo você frequentava a maçonaria. Tudo bem. Porque eu sei que tem muita gente que frequenta a igreja e ao mesmo tempo são maçons, né? Não precisa citar nomes aqui, mas na internet tem muitos relatos. Mas, enfim, depois que você realmente começou a ser membro mesmo, participar da igreja, confessar a sua fé em Cristo, entendeu a graça, teve essa metanoia, você chegou a conversar com o seu pastor falando, olha, cara, eu era da maçonaria, preciso falar sobre isso, mas agora tá tudo certo, tá tudo resolvido. Você chegou a falar alguma coisa assim ou não? O meu pastor, o que aconteceu tudo nessa época, infelizmente ele faleceu. Era o pastor Clóvis, ele faleceu de ela, né? E era um pai espiritual, não era um pastor, um homem muito sábio, né? Então, quando chegou aos ouvidos dele tudo isso, eu já tinha saído. Então foi quando eu fui conversar com ele. Quando eu fui conversar com o pastor, eu fui falar para ele, olha, pastor, aconteceu isso, eu já não faço mais parte, saí por convicção espiritual e tal, tudo mais. Ele entendeu perfeitamente, conversou comigo e acabou que assim, aí eu acabei explanando para a igreja, acabei dando várias aulas na igreja, inclusive na própria igreja batista lá no Parque das Nações, vira e mexe. Vira e mexe não, ano passado eu dei a última aula, né? Eu dei uma aula sobre maçonaria, explicando por que não pode. Inclusive, na nossa igreja, a gente recebeu hoje, que eu tenho conhecimento, que veio falar comigo, né? Um ex-maçom, e ele entendeu, não está mais, que tem a ver com aquela mitologia, né? Ah, não existe ex-maçom, não é mentira, existe sim. Pela graça de Cristo existe, eu sou prova viva disso, né? Então, a gente faz esse trabalho. Agora, esse trabalho que eu estou falando para você não é um trabalho antimaçônico. Exterminar, isso não existe. Apenas informação. Explicação. Porque senão o pessoal vai entender assim, porque existe um movimento antimaçônico que condena, que marginaliza. Isso não é meu papel, cara. Pelo contrário. Né? Como volto a repetir, conheci pessoas moralmente éticas, de caráter, ótimos pais de família. Não é isso que me fez sair. O que me fez sair é a minha convicção espiritual, que para mim não faz sentido. Você ser hoje... A convicção que eu tenho, qualquer religião monoteísta e ser maçom. Para mim não faz sentido. Teologicamente falando, não faz. Agora, para mim, foi a questão da metanoia em Cristo. Para mim não fez o menor sentido fazer parte da maçonaria. É um direito meu, entendeu? Aqui eu não vou ofender, fazer militância contra a maçom. Isso não existe. Isso aí, cada um. Para mim não faz sentido. Como eu falei para você, tem um amigo meu que é pastor, eu não consigo entender. Ele é uma pessoa muito confusa. Né? Inclusive, a narrativa, como você falou, é uma narrativa liberal. A narrativa dele. Né? Eu gosto muito dele. É pentecostal ou é reformado? Assim, reformado. Reformado? Tá. Ele consegue conciliar, né? Não sei como. Ele consegue. Por conta dessa lambança. Né? Então, eu comentei com ele, voltando esse menino, esse exemplo, eu comentei com ele nessa última conversa que a gente teve, que me soa como hipocrisia a pregação dele. Porque nas conversas fora do púlpito é uma coisa. Né? Me beira quase já o ateísmo. Né? Mas no púlpito ele prega. Né? Então, assim, cara... Não faz sentido o que você está falando. Porque o púlpito é palavra de vida, cara. Você está pregando para pessoas ali que estão sem sentido de propósito de vida. Você está pregando a palavra de esperança, salvífica. A informação mais importante que ela vai receber na vida dela não é no gabinete político, não é quando o presidente falar, o governador. É no púlpito. Porque eu acredito nisso. Né? Então, ele acaba se perdendo nessa narrativa e se torna essa pessoa que consegue conciliar essa fé. Ele faz esse pacotão, né? Ele tem um cara famoso americano, que é o Erich von Däniken, né, que fala sobre eram os deuses astronautas. Ele faz a lambança até com o von Däniken. Ele fala, na verdade, nessa última conversa aqui, eu vou dando corda para ele para ver onde ele vai chegando, né? Mas chega a hora que não dá. Eu falo, cara, nem fumando não pode falar, né? Nem fumando droga eu não consigo chegar no seu nível, cara. Porque o que acontece? Ele chegou numa narrativa que o próprio Cristo, na mentalidade dele, é um ser de luz evoluído, espiritual de outro planeta. Então, cara, olha só, velho, como é que você consegue ser pastor e conciliar isso? Mas eu acho que, como ele e tantos outros que eu conheço, a máscara uma hora cai. E não é a máscara de enganar as pessoas. Porque isso ele faz com maestria, cara. É a máscara de se auto-enganar. Porque ele está se auto-enganando. Né? Ele está se auto-enganando, se perdendo
nos caminhos filosóficos, místicos, que o caminho vai te proporcionando dentro da própria instituição, dentro dos graus que você vai subindo. E é uma pena, porque muitos se perdem e apostatam na sua fé. E, Caio, você crê que, por exemplo, a maçonaria é fruto do iluminismo? Porque tem Claro. muita gente que fala, opa, começou ali na época dos iluministas, que até a ideia de ser maçom, né? Ali o termo maçom significa pedreiros ou algo do tipo, né? Construtores ou algo do tipo. Então, você crê que você crê que foi nessa época do iluminismo que começou a surgir a maçonaria? Sim, assim. Como eu te falei, eu acredito no misticismo é a origem da maçonaria, no Mediterrâneo. Não aquela ideia de Salomão. Não, ali Não não, tem porque ali é fatos, mito. né? Não, ali é mito. Nenhum historiador concorda com isso. Agora, o iluminismo, ele é um processo que eu acredito que de estruturação da própria maçonaria. Ela começa como gnóstica, sem princípios doutrinários, sem princípios de união e cosmovisão de um objetivo em comum e tal, nada como, assim, um objetivo filosófico, filantrópico, gnóstico para a gente evoluir espiritualmente. Ela começa com essa ideia. No iluminismo, ela se estrutura. No iluminismo, ela começa a criar um ar de uma visão mais mundial, de organização mesmo, né? De fato, como ela se tornou. Né? E ela começa a fazer isso com tanta maestria que ela consegue se infiltrar dentro das religiões e falar, a gente não tem problema com vocês. A gente não é uma religião. Então, ela começa a ganhar membros importantes da religião. E todas, sem exceção. Né? Até, claro, surgir aquelas igrejas ou aquelas denominações que vão entender que sim é uma religião e vão proibir os seus membros de pactuarem da instituição e a sua fé. Né? Como a gente disse aqui, a presbiteriana, a igreja católica, etc. Então, a maçonaria, de certa forma, ela vai se estruturando no iluminismo e ganhando objetivos específicos, como política, poder, meios de comunicação. As guildas é um exemplo disso na França antiga, no período iluminista, que eram pessoas donos de comércio, grandes comércios, etc. As guildas é uma ramificação do braço maçônico, só que nos meios de comércio, né? Nos meios empreendedores, vamos dizer assim. Então, ela vai ganhando espaço em várias áreas, a política, vai ganhando espaço nas áreas econômicas. E quem são os maçons, na verdade? Como eles têm essa filosofia, que é uma filosofia que preza por família, preza por caráter, preza por idoneidade, preza por todos esses princípios, etc., você ter responsabilidade com o gasto financeiro, preza por isso. Automaticamente, um membro dela vai ser um cara responsável, vai ser um cara que vai galgar degraus na sociedade, né? Porque você não está gastando dinheiro com bebida, você presume que você não está traindo a sua esposa. Agora, aqui, claro, sempre há as exceções, né? Também não significa que todos são santinhos, né? Não é isso que eu estou falando. Igual a igreja, né? Exatamente, não é isso que eu tô, né? Mas ela prega por isso, né? Então, automaticamente, os seus membros vão criando como já tem a ideia de irmandade, eles vão criando esse vínculo de irmandade e se indicando. Né? Então, olha, eu tenho um empreendimento aqui que eu comecei, tem um irmãozinho novo que começou na loja, ele precisa vou dar uma oportunidade para ele, e dá essa oportunidade. E essas oportunidades você vai tendo outros membros que vão escalonando a sociedade de forma mais rápida, mais fácil, porque existe esse companheirismo, isso existe de fato. Né? Seja no meio político, seja no meio empreendedor e etc. Então, isso vai abrindo portas e ela vai se tornando uma instituição, digamos assim, poderosa no sentido financeiro, no sentido aonde está. Agora, no Brasil, com o advento, como eu falei para você, com o advento das lojas irregulares, porque esse problema de loja regular e não regular é mais aqui no Ocidente, no Brasil especificamente. Depois você explica a diferença, tá? Isso. Em outros lugares do mundo não tem esse problema, né? Aqui não. Aqui, o brasileiro dá nó em pingo d'água, né? Então aqui, o brasileiro, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma série de várias lojas vão surgindo, que são as irregulares, que são as espúrias, para dar golpe nas pessoas. Então, o cara recebe um convite no Facebook, um convite no e-mail. Eu sou uma pessoa importante agora. Tipo fake negócio. E é um golpe. A pessoa realmente é um convite de uma loja, mas é uma loja irregular. Ele tem que pagar valores absurdos para entrar. Né? E entre os maçons regulares, que são as potências regulares, esse cara não é aceito, não é reconhecido como maçom. Entendeu? Então, às vezes tem pessoas que até demoram para perceber que cair num golpe. Demora 3, 4, 5 anos para perceber que cair num golpe. Acha que está na maçonaria regular e não está. Né? Então, até isso tem que tomar cuidado. Esse tipo de maçonaria é uma maçonaria espura, que é criminosa, que é feita com o intuito de tomar dinheiro. Essa é irregular. É regular. Agora, claro, já ouvi dizer
de lojas irregulares que são sérias. Eu já ouvi dizer, mas eu não conheço. Então também não posso generalizar. Afirmar. O que eu falo para você, que eu conheci, que eu participei, foi de lojas regulares, né? Que a maçonaria aceita. Então aí sim. Então, essas irregulares, o maçom que é regular, ele é até recomendado não participar e não frequentar. Porque se você participa de uma loja irregular, você está compactuando com algo que não é aceito. Então você corre risco até de ser punido na própria maçonaria. Nossa. Né? Então, por exemplo, se a maçonaria da parte regular, né, regular, a oficial souber disso, pode penalizar a pessoa Mas que o está... maçom não vai, porque não faz sentido para ele ir numa loja irregular, não reconhece como maçom, ele não vai. Para ele não faz sentido estar numa loja que não é maçônica. Porque eles são taxados como não maçônicos. Ah, tá. Entendeu? Não integrantes da Não sociedade. são. Né? Então não faz nem sentido, nem vai. Ah, Eles tá. não frequentam a loja um do outro, não se reconhecem como maçom, né? Vamos dizer assim. Que coisa, eu não sabia que tinha isso, não. Tem muito. No Brasil tem muito. Uhum. Né? E nas igrejas existem os sacramentos. Tá. Né? Batismo e tudo mais, Santa Ceia. Na maçonaria, existem sacramentos ou são rituais? Então, todas as perguntas são filosóficas, né? E respostas complexas. Uma coisa é o que a instituição fala. Outra coisa é a percepção que eu cheguei. Entende? Então, para mim, são sacramentos. São rituais na literatura. Para mim, na prática, são sacramentos. Né? Porque sem aquilo, sem você fazer aquele rito, seja qual for o grau que você vai subir, sem você fazer aquele juramento que você vai subir, você não pode subir, você não é um ser iluminado. Ou seja, é uma exigência. Uhum. Essa exigência é para você alcançar o grau de iluminação. Se é para você alcançar o grau de iluminação, é para você se tornar um ser mais evoluído e digno de alcançar o outro grau, que até é o rumo da sua escalada de Jacó que a gente fala. Né? Uhum. Então é um sacramento, porque sem ele você não pode avançar. Entende? E esses que eu digo que são sacramentos, por si só são contraditórios. Como o primeiro grau, o rito de aprendiz, é um exemplo disso. Desde do momento que você já fala, explana a sua ideia, até o momento, até a linguagem corporal que você faz, o ritualismo em loja, no próprio grau de aprendiz, e isso vai piorando conforme os graus, ainda mais quando você chega no grau de mestre. E como que funciona? A gente chama de culto na igreja. Mas como que chama aquele momento que vocês estão reunidos ali, que eu não sei se tem leitura de algum livro ou algo do tipo. Como que é feito, por exemplo, aquele momento da maçonaria, né? Vocês se reúnem lá, todo mundo junto. Alguém lê alguma coisa, velas são acesas, existe algum tipo de... alguma menção a algum tipo de Deus? Eu acho que não, mas como que funciona? Então, depende da loja onde ela está localizada. Por exemplo, aqui no Ocidente, geralmente, que a gente fala que é o livro da lei, que é o que fica no centro da loja, é a Bíblia. Né? E o salmo, existe um salmo que é lido sobre a abertura da loja. E quando se lê esse salmo, que fala sobre a ideia dos irmãos, quão bom que os irmãos sejam, se não me engano é o salmo 133, né? Uhum. E quão é bom que os irmãos estejam reunidos, tal, salmo tudo mais. De romagem, né? Exatamente. E a ideia ali já o livro da lei é o rito de iniciação, seja qual for o rito que você pertence, porque existem vários ritos maçônicos, o mais conhecido é o escocês antigo e aceito, o que eu participava era o rito de York, Andereomita também. Enfim, no Brasil existem 7 ritos mais conhecidos, que se eu não me engano são 7 ritos mais conhecidos, né? E assim, independente de qualquer coisa, o salmo é lido, né? Para a abertura da loja. E aí a forma como você lê e abre o livro da lei, que no caso, aqui no Ocidente, é a Bíblia Sagrada, que eu acredito, né? Que ali a palavra de Deus inerrante, ela não contém a palavra de Deus, né? A gente acredita que ela é a própria palavra de Deus. Para mim já é uma falta de respeito tremenda, cara. Porque é um gnosticismo, a forma que se lê, tem muita gente que não acredita, porque ali tem gente de inúmeras denominações religiosas que você pode imaginar, cara. E cada um tem uma visão. Aí, não, tudo bem, é Gadu, né? É o grande arquiteto. O problema é importante a gente se respeitar. Não, cara. Aquele livro que você está lendo ali para mim, aquele livro ali é um livro sagrado, cara. É o livro que mudou a história da minha vida. Entende? É um livro de revelação e a revelação mais importante que eu posso conhecer enquanto eu viver, que é Cristo. Né? Então, a forma como que você trata a Bíblia já é para mim o gnosticismo, para mim não faz sentido. Eu, enquanto
aquele que encontrou a vida e a verdade em Cristo. Uhum. Depois da leitura tem mais alguma coisa? Tem. Não, aí depende da loja. Uhum. Mas por exemplo, vamos dizer que você está em uma loja grande. Não, o que eu falo, depende da loja, depende do rito que você segue e depende do grau da abertura da loja. Então tem tudo isso envolvido? Tem. Por exemplo, o grau de aprendiz, que é um grau que todos participam, do mais recruta, vamos dizer assim, na loja, até o mais antigo, que é o venerável. Então, todos ali, no grau de aprendiz, vai ter uma ritualística. Existe um manual de rito, né? Que você vai seguindo, vai abrindo. Agora, aqui, cara, assim, eu me lembro, né? Me lembrando da maçonaria, eu me lembro como um clube do Bolinha, cara. Sinceramente, cara. Porque, assim, você acredita que você é o templário moderno, você acredita que aquela ritualística... Cara, você me desculpa, Deus me libertou de tudo isso aí, cara. Não preciso dessas papagaiadas. Todo respeito, o pessoal que tá ainda, mas eu não preciso disso. É uma brincadeira, né, cara? Você ficar com a espada tal e tudo mais. Eu ia perguntar a ideia da espada. É. Tem espada, lá tem também umas roupas que eles usam. Você sabe... Os paramentos, né? Então, porque assim, faz um pouco de sentido, tratando-se de religião, querendo ou não, para mim é um tipo de religião. Sim. Porque no judaísmo, por exemplo, você tem ali os sacerdotes, né, que Sim. usam lá as roupas, tudo certinho. E você consegue explicar, por exemplo, por que eles usam espadas e tudo mais? Tudo tem sentido, tudo é simbólico. A maçonaria é uma instituição extremamente simbólica, cara, e é muito simbólica. Você tem que se enfiar mesmo em estudo filosófico, simbolismo, místico, para entender todo o simbolismo. Desde a estrutura da loja, o desenho da loja, a arquitetura da loja, até os paramentos que você usa. Tudo. A fala, o posicionamento, como você marcha em loja, porque, por exemplo, você vai para o rito escocês antigo e aceito, existe marcha em loja, militar, né? Porque tem a ver com militarismo também. Então, tudo tem simbolismo, tudo tem um sentido por detrás. Ao passo, e aí que é o cara que se perde, porque você começa a estudar tudo isso, que é gnóstico e místico, e é onde você começa a abrir mão da sua fé. Não dá para negociar. Você vai abrir mão da sua fé. Uhum. Não tem jeito. É inevitável. A não ser que isso acontece, como eu te falei, muito. A pessoa que está subindo dos graus, que está na maçonaria há muito tempo, mas não estuda. Isso é possível também. Nossa. E aí a pessoa se torna um maçom, às vezes até sobe o último grau, e não conhece aos detalhes os ritos da própria maçonaria. E aí ele consegue conciliar a religião dele, o cristianismo, por exemplo, porque ele é um ignorante. Ele está na instituição, mas ele não conhece. Isso existe, como na igreja existe. Uhum. Tem pessoas que têm 30, 40 anos de igreja e não conhecem o evangelho. Então é possível acontecer isso. Sim. Caio, a ideia ainda da maçonaria é sobre essa crença gnóstica. Porque a ideia do gnosticismo é o seguinte, que existe algo por detrás de tudo, que formou tudo. Tá? Existe algo... Na verdade, essa ideia... É muito difícil, porque tem uma ideia panteísta, tem uma ideia gnóstica, cada um pensa de uma forma diferente sobre Deus, né? Eles creem, por exemplo, na maçonaria, que é o arquiteto de tudo, né? Que criou todas as coisas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Vamos dizer que tem uma pessoa que não crê nisso. E é uma pessoa ali do ocultismo, ou uma pessoa luciferiana. Ela consegue entrar na maçonaria? Claro, Consegue? como já vi. Claro. Você tem que acreditar em um ser superior. É uma das regras filosóficas ou é um dos landmarks. Independentemente do seu Deus. Não, independentemente do seu Deus. Você tem que acreditar em Deus. Qual é o Deus? Tem que ser religioso. Tem que ser religioso, exatamente. Tem que ser religioso. E aí começa a lambança, né? Porque você começa as cosmovisões de crenças vão se misturando conforme os graus que você vai subindo, né? Ao passo que você se posiciona, ninguém vai chegar em você e vai falar assim, nossa, você é um fanático religioso. Ninguém vai chegar. Isso comigo ninguém nunca falou. Nunca ninguém me desrespeitou lá dentro, né? Pelo contrário, sempre fui muito bem tratado e respeitado. Mas ao passo que você vai absorvendo, porque é inevitável, você vai absorvendo, você vai começando a entender. Mas peraí, faz sentido, né? Uhum. Faz sentido, né? Faz sentido. E começa a fazer tudo sentido para você e quando você for ver, nada mais faz sentido. E é interessante, cara, porque o mal do Ocidente, você citou o Iluminismo, pós-Revolução Francesa, o mal do Ocidente é o relativismo. Uhum. O relativismo acabou com a gente. As potências hoje que estão conseguindo angariar espaço no mundo, a própria China está conseguindo angariar espaço. Tudo bem, não sou a favor, não concordo com o comunismo, não concordo com o confucionismo, que é a base filosófica que eles vivem e tal, apesar de respeitar, não concordo, né? Mas eles não dialogaram, não aceitaram, de certa forma,
o relativismo ocidental. Se fecharam completamente. E deu resultado. Uhum. A cultura é um país que vai dominar o mundo, Boa inevitável. educação. Vai dominar, né? A gente no Ocidente, como a nossa colonização especificamente se deu por meio da Europa, eles se abriram, eles são pai do relativismo. Né? E esse relativismo, como a gente já comentou aqui, acabou com as igrejas protestantes. A verdade não existe mais. Essa é a tradução do relativismo. Não existe uma verdade relativa, não existe essa verdade absoluta, uma crença realmente absoluta. O único ao passo que você pensa nessa crença absoluta, você é retrógrado, você é fanático e etc. Tudo aquele papo que a gente já sabe. Então, assim, isso, de certa forma, casou com a nossa cultura, o brasileiro, casou aqui, e aí por isso que a gente vive um país sem sentido. Um país sem verdade. Um país no qual, infelizmente, cara, a gente falava na polícia lá, esse jargão, né? O errado tá certo e o certo tá errado. Ó, a inversão de valores. Porque ao passo que você se posiciona, hoje, infelizmente, no mundo atual, você é retrógrado, cara. Você é desumano, você não é, cara. Existe um caminho único, uma verdade. O ser humano, ele precisa disso. É natural, é da espécie humana. Né? Eu, como profissional da saúde mental também, eu acredito peremptoriamente nisso. Hoje a gente fala sobre a família nuclear, né? A importância da família nuclear, né? Pai, mãe, filho, etc. Né? Essa semana eu estava assistindo uma reportagem de uma determinada emissora, no qual fala sobre o novo modelo de família mais moderno. Não sei se você está sabendo, alguém em casa está acompanhando, que é o casal com cachorros. Ah, mãe de pet, pai de pet. Deus, pelo cara. amor de Deus, aquilo é palhaçada. Então você vê a decadência. Porque o relativismo, ele não é estático. Isso é interessante a gente observar que o relativismo ele é progressista. Progressista no sentido de sempre evoluir para relativizar tudo, até sua própria identidade. Até o conceito familiar. Tudo, também, né? até sua própria identidade. Ele relativiza a religião, como já foi relativizado, a cultura, a política, tudo, e o eu. Então hoje eu não sou homem, não sou mulher, não sei o que eu sou cis, sou bi, não sei. Tudo é relativista. Tudo. Ele é progressivo. Você vai relativizar a sua existência, a sua identidade não pode ser absoluta, você não pode saber quem você é. Olha que absurdo. É coincidência a gente ter hoje um índice de suicídio altíssimo, depressão, o Brasil é um país que mais consome ansiolítico no mundo, as pessoas sem propósito, sem sentido de vida. Não é coincidência. Esse relativismo toma, ele rouba de você a sua identidade. Você não pode se posicionar como ser humano, como pai, como mulher, como filho, como ser humano, como... Por exemplo, aqui no nosso canal, como um cristão. Você não pode se posicionar. Porque se você se posicionar, você é retrógrado. Né? A moda hoje, eu não sei o que eu sou. Tô vivendo. E, pelo contrário, essa moda é o que, infelizmente, está corroendo por dentro, está desestruturando, desarticulando o Brasil, está acabando com a gente, está acabando com as pessoas. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, suicídio. Existe um país, se eu não me engano, a Suécia, que o ano passado regulamentou o suicídio assistido, né? Que é você liga lá e você fala assim, olha, queria agendar meu suicídio para quinta-feira que vem, às 10 horas da manhã. Ah, tem vaga, pode vir. Né? Então você entra numa... Até bonitinha a máquina lá, né? Você tem uma nave, você entra na nave, em 5 minutos você morre, é indolor. Né? Então olha o tipo de sociedade que a gente está caminhando. Né? Para onde a gente caminha. E isso é um fato. Existiu um pensador muito bom, um poeta polonês, na época do stalinismo, e o Czesław Miłosz, e ele escreve um livro chamado Mentes Cativas. É um livro muito legal, muito bom para ler. O Czesław, ele foi um entusiasta do stalinismo. Ele acreditava no comunismo, né? E depois que tudo passa, ele tem vergonha de ter apoiado o stalinismo e tal, mas ele escreve essa obra, Mentes Cativas, né? Que é um livro de reflexão sobre o que acontece com as pessoas para elas apoiarem coisas que são contra o óbvio. O que acontece? Onde está a minha mente, a minha razão, o meu sentido para apoiar o óbvio? Né? E é um livro muito legal que ele faz essa reflexão, e é a mesma reflexão que o Erich Fromm, que é um psicanalista, também faz na Segunda Guerra Mundial, para entender o que oficiais nazistas, que antes de serem oficiais, antes da ascensão do Hitler, eram pessoas normais, pais de família, e eles ganham um cargo lá de oficial agora e começam a comandar coisas absurdas, morte de crianças, mulheres em campo de concentração. Né? Então, o que faz aquele camarada fazer isso? Né? Então, o Fromm, ele começa nessa obra dele a fazer uma reflexão, e é interessante porque tanto o Fromm quanto o Czesław, a gente chega a uma conclusão de que há um vazio
que a gente biblicamente sabe muito bem disso. Há um vazio no ser humano, né? E esse vazio precisa ser preenchido com um sentido proposital, um sentido de vida. E aí, citando mais um também, já que é para citar filósofo, né? Vou citar agora um psiquiatra muito importante para mim, uma abordagem linda da psicologia, que é o Viktor Frankl, né? E ele fala sobre sentido de vida, que também ficou preso em campo de concentração, de passagem, e ele fala assim, olha, o ser humano saudável é aquele que tem um sentido de vida alicerçado, proposital. É um porquê substantivado para viver, né? Isso é até um livro que eu escrevi, que está na Amazon, né? É um porquê substantivado. Escreveu um livro? Sim, está na Amazon. Divulga aí. É a angústia de tentar ser feliz. Eu vou deixar o link aqui. É um e-book? Não, é um livro mesmo. É um livro mesmo? É um livro mesmo. Tá. Tá na Amazon. A angústia de tentar ser feliz, né? Fala sobre isso. E eu cito até, inclusive, o Viktor Frankl no livro, que é esse sentido de vida proposital que o relativismo no Ocidente perdeu. Roubou isso da gente. E o que a gente precisa recuperar? Sentido de vida proposital. Um sentido de vida real, inegociável. Princípios e valores que eu não abro mão. Não posso abrir mão. Porque eu sou esses princípios e valores. Isso, para mim, é inegociável, né? Quando eu falo isso, que eu estou dizendo na atual sociedade, pode parecer que eu sou até retrógrado, né? Ô, Caio, nós temos aqui uma imagem que o Júlio, nosso amigo aqui, colocou aqui. Ô, gente, o podcast aqui em Campinas, tá bom? Ô, Júlio, qual que é o nome mesmo daqui do podcast? Portalcast, tá bom? Siga ele lá no Instagram, tá bom? Quiser alugar um podcast aqui em Campinas, fica uma região muito boa. É só falar com ele depois lá, tá? E alugue aqui o seu espaço. Ô, Caião, vamos falar sobre algumas coisas aqui. Talvez vocês não vão conseguir visualizar algumas coisas que estão aqui na imagem, mas eu vou falar, tá bom? Aqui no meio nós temos um triângulo e no meio nós temos ali, no meio temos um olho, né? Eu não sei se ali é o olho de Horus, né? Pode ser. Egito, pode ser o olho depende da sua visão. Depende, pode... né? Tudo depende. Porque ele parece mais o olho humano do que um olho transcendental, né? Mas o que significa esse triângulo e esse olho no meio? Você sabe? Como você falou, o próprio nome, maçonaria, loja, tudo mais, remete a pedreiros. Loja, na verdade, a tradução mais fiel para o português, porque é francês, né? Teria que ser alojamento, não loja, né? Porque é onde os antigos pedreiros descansavam, né? Essa é a ideia da loja, né? E a ideia dos pedreiros, que como eu falei, como na mitologia ela começa com a construção do primeiro templo de Salomão, e ali, na mitologia maçônica, a ideia é construir o meu verdadeiro templo, que é o templo espiritual, através da evolução cognitiva, a evolução espiritual, através do conhecimento dos mistérios, entre linhas e tal, tudo mais. Eu vou me tornando um ser mais iluminado. Então, os parâmetros, vamos dizer assim, ou as ferramentas, né, melhor dizendo, dos pedreiros, como você está vendo ali, o compasso, uma régua, o triângulo, são todas ferramentas de pedreiros. Né? É verdade, faz sentido. São ferramentas. A espada aqui também. Isso, também. aqui embaixo, é verdade. Aqui o compasso, né? O compasso. E a espada, eu não entendo. A espada é uma ideia do quê? Dos a gente vai chegar... templários? Não sei. Também. Essa espada provavelmente é do rapaz que a gente chama, que eu esqueci o nome do cargo, que é o irmão que fica do lado de fora, da loja, guardando a loja, que eu esqueci o nome do cargo. Não sei se é o primeiro diácono, o vigilante. É o primeiro vigilante, se eu não me engano. O primeiro vigilante fica lá de fora com a espada na abertura simbólica da loja, para não deixar nenhum invasor ou não um ex-maçom entrar e conhecer os segredos da maçonaria. Ele fica com a Na mitologia é assim que funciona, né? Na prática é meio diferente. Então, você tem aqui os instrumentos que são de pedreiros, porque faz essa analogia para você construir um eu verdadeiro, um eu iluminado, tudo aquilo que a gente falou já, né? Você tem as posições, aqui as cadeiras, são cadeiras onde senta cada membro da loja. Provavelmente aqui atrás não está mostrando, mas tem que ter uma cadeira aqui no centro, que é onde senta o... Eu acho que está aí atrás, ó, azulzinho. Está aí atrás, né? Está ali atrás. Que senta o venerável, né? Que é uma analogia, vamos dizer assim, o líder. O ancião. Mais ou menos assim, da loja, né? Você tem, como você falou, o símbolo lá em cima do olho que tudo vê, né? O olho que tudo vê remete ao olho de Gadu, né? Que é o grande arquiteto do universo. Então, pode ser Horus, se você acreditar nisso. Pode ser o olho de Deus, se você acreditar nisso. Vai da sua crença, porque isso aí já é o olho que organiza todo o mundo, todo o sistema. Tudo que acontece está debaixo, está sob o olhar desse olho, que, fazendo analogia, na minha crença, não é mais isso. Eu acreditei nisso um tempo, de que é o olho de Deus, mas não é. Isso aí não representa o olho de Deus, né?
E aqui parece que é uma bandeira com a imagem de uma loja maçônica. Ali você tem o chão branco e preto, que também tem um simbolismo. Você tem as colunas laterais, que a gente chama de Jaquim e Boaz, que são as colunas, que era o nome dessas colunas no Templo de Salomão, né? Que ali é uma analogia ao Templo de Salomão, que foi, na mitologia maçônica, onde o primeiro maçom, Ibn Arif, se eu não me engano, morre no rito de iniciação. Ele é assassinado, né? Então ali é uma simbologia do primeiro templo maçônico que existiu, que segundo eles acreditam, é no pátio do Templo de Salomão. Porque foram os primeiros maçons, os pedreiros, né? Ah, tá. E a ideia dos azulejos preto e branco, a ideia do bem e mal? Tem alguma coisa Não, disso, não? não. Cara, eu não lembro de fato o que significa o preto e o branco na mitologia maçônica. Tem que revisar meus livros lá e ver o que se estuda. Mas se você procurar na internet, você vai achar. Hoje a maçonaria tem tudo na internet, cara. Há uma editora, para quem tem... É uma ideia de Yang e Yin, aquela ideia de branco e preto, que é uma ideia já do ocidental. Não é ocidental, oriental, né? Eu não posso afirmar porque eu não sei, né? Não lembro. Uhum. Não lembro sobre o preto o preto e o branco ali. Eu teria que revisitar meus livros. Mas você tem hoje a Madras, que é uma editora maçônica, que tem várias, às vezes, publicações de livros de veneráveis mestres. Pranchas de trabalho apresentadas em loja que se tornam livros. Na internet tá dizendo que é isso mesmo. Que desmistifica a ideia tudo. do bem e do mal. Do bem e do mal. Né? Mas já vi outras interpretações. Deve ter N, Então, né? esse é um problema. Porque cada grau que você sobe na maçonaria, cada instrumento desse aqui vai ganhando um novo significado. Ele tem um significado básico, que é desde o aprendiz até o venerável sabe, mas cada grau que você sobe, cada instrumento pode ganhar um significado espiritual ou mistério maior. Então, Mas isso é individual? Tipo assim, é você que adquire essa ideia diferente do Não, o grau te proporciona esse estudo. O grau. Te proporciona esse estudo, né? Então, assim, no grau de aprendiz, realmente é o bem e o mal. Só que conforme você vai subindo os graus, tem significados místicos por detrás que conforme você vai subindo os graus, você vai sabendo mais sobre o preto e o branco do piso do... Então é muita coisa, é muita informação, às vezes, sobre um item só. E essa mesa no meio, é para ler alguma coisa? É a mesa do venerável, né? Tem significado também. A mesa do venerável onde ele abre a loja, onde ele faz a leitura, né? Se eu não me engano, tem um relógio, uma ampulheta ali, se eu não me engano, é isso? Tá batendo reflexo também. Tem aqui, ó. Acho que é ali, ó. Tem um significado. Ali também nessa mesa, provavelmente essa loja, nem toda loja tem esse formato, tá? Tem loja que tem outros formatos, né, de abertura. A minha loja tinha um outro, por exemplo, parecido, mas era outro. Aqui, por exemplo, você vai colocar onde o secretário da loja ele coloca os relatórios financeiros, a ordem do dia, o relatório do que foi lido, o que foi realizado em última loja que se foi aberta, porque ele tem que relatar tudo. Então é uma mesa de trabalho que a gente fala. Né? Entendi. Muito interessante. E parece assim que é tudo muito bem organizado, né? É tudo organizado porque tudo tem sentido espiritual para eles. Tudo tem sentido simbólico. Milimetricamente, tudo tem um propósito. Até a postura como você senta, até a posição no rito de iniciação, por exemplo, na forma como você se posiciona diante do livro da lei, do venerável, né? Que, por exemplo, tudo, a posição dos pés, que faz simbologia, por exemplo, a régua, o compasso, tudo tem um sentido. Tudo é muito simbólico na maçonaria. E é nesse simbolismo que as pessoas às vezes se perdem na fé. Porque e tem uma mitologia na cultura que nós vivemos, é que para você ser maçom, você tem que ser rico. Olha, o cara é rico e o cara tá assim porque o cara é maçom. Isso é verdade? Tem gente pobre na maçonaria? Eu era um exemplo disso. Mas e como funciona a questão, por exemplo, de ajudar? Tipo, na igreja tem um dízimo, mas se eu não me engano, na maçonaria também você tem que dar um valor X lá para você continuar mantendo lá a sociedade e tudo mais, né? E como que funciona isso? Você tem que... Depende da loja, o valor mensal muda. Já ouvi falar de valores absurdos porque são lojas poderosas, né? Gente de muita influência. Então, conforme a loja é mais influente, evidentemente, o valor, o dízimo, vamos dizer assim, mensal, aumenta também, né? E você tem que estar regularmente com os seus dízimos, fazendo analogia, em dia, né? Porque senão é uma infração maçônica, vamos dizer assim. Você tem que estar. Agora, claro, cada caso é um caso, cada exceção é uma exceção, a gente tem que ver cada caso, cada motivo de pessoas tem, passando uma situação financeira, a loja vai te ajudar, entendeu? Existe, como eu te falei, essa irmandade, esse companheirismo, né? Ninguém vai te... Tô passando por uma necessidade financeira, não consigo, fui mandado embora, tal, tudo mais. Agora,
O critério para entrar, pelo menos foi o que eu vi, a experiência que eu passei ao longo dos anos que eu estive lá, o critério para você entrar na maçonaria não é riqueza, né? É você estar alinhado à pauta. E esse é o critério que a gente falava e que se fala até hoje, que é o perfil. Uhum. É o perfil, né? Qual é o perfil? O perfil é justamente esse, você está disposto a ser sincrético, o perfil é justamente ser relativista, porque a maçonaria é fruto do relativismo, né? Ela se estruturou em cima do relativismo, como você falou, francês. Então, o perfil é você realmente não ser o que a gente chama hoje, o que eu me considero, porque diante do sistema eu sou um habitolado religioso, né? Pelo contrário, eu me liberei da religião, mas para as pessoas eu sou um habitolado religioso, então tudo bem, né? Porque eu acredito em uma verdade única em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há salvação fora dele. Então, aí já não dá mais para dialogar com a maçonaria. Esse perfil meu hoje aqui já não serve mais. E para onde que vai esse dinheiro? Você sabe? Então, o dinheiro que você contribui, esse dinheiro vai para a loja tem a prerrogativa de mandar uma porcentagem para a potência, ou a loja tem a prerrogativa de ajudar os próprios membros da instituição e para se manter. É como uma igreja. Ela precisa pagar água, luz, tem ajuda social, não é isso? A loja é a mesma coisa, ela faz a mesma. Inclusive, as lojas elas são muito ativas em ajudas sociais. Elas se assemelham muito ao espiritismo. Quem se dá muito bem na maçonaria, inclusive, são os espíritas. Porque a ideia está alinhada, né? Com o espiritismo. Então, o espírita está muito bem na maçonaria. O cristão, não. Porque o cristão tem se ele for realmente conhecedor do evangelho, ele vai ter essa contradição espiritual da verdade. E o que se assemelha com o espiritismo, como eu disse, são as crenças ideológicas, espirituais, porque é muito parecido, né? E também a questão da ajuda. São muito ativos socialmente, muito. E eles não se manifestam, né? Tipo, eles fazem doação lá e ninguém sabe. Que é um princípio bem parecido com o dos espíritas, né? Eles não fazem questão de se autopromover. E na maçonaria, Caio, você ficou lá 10 anos, né? Aproximadamente 10 anos. 10 anos, né? Teve algum momento que chocou você, tipo assim, cara, isso aqui não é pra mim? Tipo, algo que chocou. Porque assim, eu não sei como funciona, porque eu nunca estive lá. Mas, como que funciona, por exemplo, o ancião lá, ou o líder, ele lê alguma coisa, ele prega alguma coisa, ele lê o manual, e diante disso que aconteceu, alguma coisa te chamou a atenção, você falou assim, cara, não é aqui o meu lugar. Quando você sobe um grau. Eu acho que fica muito explícito quando você sobe o grau. Desde aprendiz, a companheiro, a mestre, quando você sobe um grau. Porque todo juramento, você está abrindo mão da sua crença. O primeiro grau de aprendiz, para mim, foi um exemplo disso. É que eu fui, como eu falei para você, covarde, moleque, hipócrita, e tinha que ter me posicionado ali mesmo. Falar, não, tudo bem, daqui para mais, tinha que ter saído da loja. Só que por ser moleque, hipócrita, covarde, eu não tive essa coragem que posteriormente eu fui ter, né? A gente vai amadurecendo, né? Mas no primeiro grau de aprendiz eu tive essa resposta, mas insisti no erro, né? Que é o juramento que você faz. É que eu esqueci o manual, poderia ter trazido para você o manual, para a gente ler aqui o manual para você ver. Que no manual de aprendiz, o que, por exemplo, você procura na maçonaria, o aprendiz vai falar, né? Sai das trevas, procura a luz. Poxa vida. Mas você responde isso, você é uma pergunta você e uma fala, resposta. você fala, você responde. Tem que professar. Isso. Né? Então, assim, só aí já é uma grande contradição com a sua crença. Como é que eu vim das trevas, cara? Eu vim de Cristo. Como é que eu procuro a luz se eu já tenho a luz que habita em mim? Então quer dizer que o Cristo é nulo para mim? Não é suficiente? Verdade salvífica? Não é suficiente, porque se eu falo isso, não é. É um relativismo. Percebe como que já começa o relativismo no primeiro grau de aprendiz? E sem contar toda a ritualística de postura, a roupa que você usa, a espada que coloca no seu peito, a corda que amarra no seu pescoço, que tudo tem um simbolismo ali, né? E quando você vai para o grau de companheiro, isso se ratifica ainda mais. Quando você vai para o grau de mestre, você sobe para mestre, se ratifica ainda mais, porque são juramentos distintos, diferentes, que vão anulando a sua crença. Em cada grau é um julgamento diferente. Exatamente. E qual o maior grau? Aí você tem, aqui no Brasil, por exemplo, 7 ritos mais famosos, vulgarmente a gente conhece como 33, né? Mas no rito que eu participava, que era o rito York, era o Cavaleiro Templário, por exemplo. Mas é vulgarmente o 33, que todo mundo chama, né? Que é o último da loja, que é o 33, né? E aí quando você chega no grau de mestre, você tem uma escala para subir, uma escada para subir, e nessa escada tem cada grau tem um nome. São mesmos graus, são correlatos.
Por exemplo, o Andereomita, o York e o escocês antigo. São os mesmos aprendizados, é a mesma base filosófica, a mesma base gnóstica, vamos dizer assim. Só que a nomenclatura do grau é diferente. Só muda isso. Nome. Muda o nome, interessante. Ô, Caio, a gente já está quase chegando ao fim aí, mas eu queria agora entrar mais na ideia de igreja. Cara, é complicado falar sobre esse assunto, porque, querendo ou não, tem muitos pastores, eu não vou falar muito mais alguns, porque não são muitos, que são evangélicos, professaram o nome de Jesus Cristo, estão ali domingo após domingo pregando que Cristo salva, mas eles estão na maçonaria. Por que você acha que um pastor não pode ser maçom? Olha, quem sou eu para condenar? Eu tenho uma visão, Caio, que é assim, realmente os liberais usam muito essa frase. Não pode julgar. A gente não pode julgar. Né? Falei ontem que o não julgueis é uma ideia para você pecar em paz. Não pode julgar. Mas eu entendo o que eles falam, apesar de não concordar. Porque a narrativa do não julgar, ela vem cheia de sentido. A gente tem que dissecar esse não julgar, né? Mateus 7, né? Então, o não julgar, não cometendo um erro anacrônico, no nosso contexto de hoje, o não julgar, porque quem julga hoje? É o STF. É a Suprema Corte. É o que tem o poder de soltar e prender. É o poder de condenação ou absolvição. Né? E nós realmente não temos esse poder. Então eu entendo o que eles falam, não pode julgar. Então nós não temos o poder, e nem quero ter esse poder de mandar ninguém para o inferno, tirar do inferno. Isso não compete a nós, isso aí é Deus, cara. Né? Então assim, o julgamento compete a Deus. Mas em Efésios, se eu não me engano, no capítulo 5, lá no versículo 11, se eu não me engano, a gente não julga, a gente expõe. A exposição é uma obrigação nossa. Porque se a gente não expor, e no grego a palavra expor lá, o sentido original que vem na palavra, expor é no sentido de refutar, é apologético, vamos dizer assim, é você não deixar as falsas doutrinas entrarem na igreja, que foi a carta de Colossos. Paulo fez isso com o gnosticismo, a gente está falando aqui o tempo inteiro, ele refutou o tempo inteiro, porque essas doutrinas gnósticas estavam entrando na textura do cristianismo. Né? E ele, na obrigação como um servo de Cristo, o que ele fez? Escreveu e discipulou o povo. Porque expôs, isso aqui são falsas doutrinas, não são nossas crenças, estão entrando de forma sorrateira dentro da igreja. É igual João quando fala sobre o Logos, né? Exatamente. Sobre a filosofia daquela época, né? Exatamente. Então a nossa função realmente não é julgar. Eu concordo com esse povo liberal, nós não julgamos, mas nós expomos. Nós temos que se posicionar. Porque se a gente não se posicionar, vai acontecer o que aconteceu na Europa. Né? A igreja morre. Porque o liberalismo ele faz isso. Ele mata a igreja. Ele tem essa narrativa do amor, tudo amor, e o final é só ver a Europa, como a gente comentou, templos vazios, pessoas sem fé. Tem uma religião, mas ela se proclama evangélica, mas ela também vai no centro espírita. Ela se proclama evangélica, mas também de vez em quando vai lá, faz a oferenda para não sei quem. É um misticismo terrível, porque ela perdeu a essência. E isso, gente, é tão importante falar, porque isso é desde o Antigo Testamento. O povo paga por isso. A gente sofre por isso, por esse misticismo. Desde o Antigo Testamento. Isso tem entrado hoje dentro da igreja, cara. E o liberalismo nada mais é na teologia do que essa tentativa sincrética de fazer matar a nossa fé. De forma sorrateira, porque o discurso, como eu falei, é muito lindo. Amor, amor, amor. Então, da mesma forma que não entra na minha cabeça um pastor liberal, todo respeito, eu sei que a gente tem muitos até famosos hoje, né? Tem um monte de pastor liberal famoso aí. Da mesma forma que não entra na minha cabeça um pastor liberal, no mesmo sentido, não entra um pastor maçom. Para mim, um pastor liberal e um pastor maçom é a mesma coisa, cara. Ambos estão perdidos em filosofias, em teologias, e o erro do liberal, qual é? A cosmovisão dele, ele constrói uma leitura teológica através da sociologia. O erro do maçom é através do gnosticismo. Ambos se perdem pelos mesmos caminhos, apenas prismas diferentes. Né? Você fazer uma leitura sociológica da sociedade hoje não está errado. Eu mesmo faço. Né? Vou apresentar trabalhos na universidade, na área de psicologia. Eu faço leitura sociológica, só que para mim a leitura sociológica é um sintoma de algo primário. Não é o problema, a raiz em si. A raiz em si é bíblica. Eu sei achar a raiz em si. Né? O problema hoje da desigualdade, que se fala muito. O problema hoje, aqui no Brasil, né? Metade da população brasileira não tem saneamento básico, e etc e tal, tudo mais. Eu sei, eu não sou alienado. Né? E tanto que na nossa igreja a gente tenta fazer alguma coisa para mitigar isso, o estrago, no nosso bairro. Né? Apesar de não ser a função da igreja primária. A função da igreja primária é levar o evangelho.
né? Mas a gente tenta fazer alguma coisa, a gente não é alienado. No entanto, é uma leitura secundária sociológica, porque a leitura primária é bíblica. Eu sei qual é o problema, a raiz de tudo, a gente sabe, que chama pecado. Né? Depressão, ansiedade, outros problemas, pecado. É o pecado. E é interessante quando a gente vê aquela frase, o versículo, não se modeis em Romanos aos padrões deste mundo, quando Paulo nos adverte aos padrões deste mundo, a palavra mundo, neste versículo, é cosmos. Né? Em outros, que tem a mesma ideia, pode aparecer aion, que é sistema. Né? Então, a ideia é não se moldar ao padrão deste sistema. Quem é o Caio? Ou o Caio aqui, né? O Caio Viana também. Quem é você? Você tem que construir a sua identidade através de algo transcendental, né? Que é Cristo. A partir do momento que eu construo a minha identidade, o novo Caio é construído com... Perguntaram na igreja esses dias, um amigo meu perguntando assim, você acredita em alienígena? Eu falei, claro que eu acredito. Estou vendo aqui, nós somos todos alienígenas. Não somos deste mundo. Nós somos aqui nômades, passageiros. O meu caráter, a minha ética, os meus princípios, os meus valores são construídos através de outros valores. A bichinha está se arrastando aqui, vai querer aparecer aqui, cara. Não tem problema não. Pode deixar. São construídos através de outros princípios do reino dos céus, né? Quem herdarão o reino dos céus? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer teológico para acabar aqui, né? Eu acho. Os ruios, no original... Os ruios é os que herdarão o reino dos céus. Filhos. E herdarão ainda em vida. Que são os ruios, são os filhos maduros. Né? Não são os filhos gastões, aqueles que não estão nem aí com nada e tal. Que são imprudentes, inconscientes. São os filhos que... E como é que eu faço para saber se eu estou no caminho certo de ser um filho maduro do reino dos céus ainda em vida? É Gálatas capítulo 5. Os frutos do Espírito. Né? E nada mais difícil e prático do que você colocar os frutos do Espírito, que é casado, sabe o que eu estou falando? No casamento. Com os filhos. Mansidão. Nada mais prático do que isso. Quando a gente começa a viver isso de fato e entender que o buraco é muito mais embaixo, ter essa intimidade com o Pai, não com a religião, mas com o Pai, ter uma relação íntima com Cristo, entender que a minha vida não é mais minha, agora é dele, que tudo que eu vou fazer agora é segundo a direção dele, e às vezes eu sou uma criança mimada e jogo no chão e quero berrar, não, eu quero aquilo lá, mas eu não quero isso pra você, Caio, né? Não é esse o destino que eu quis pra você, né? E você tem que, poxa, mas eu abri mão de todo o meu sonho, tudo aquilo que eu arquitetei minha vida inteira, porque é isso que os ruios da fé fizeram. Paulo fez isso, Pedro fez isso, e etc. Então, é isso que o Evangelho nos chama, a ser filhos maduros e abrir mão do nosso eu, para que Cristo viva em mim e em você, e nesse momento a gente consegue construir um sentido de vida proposital, é aquele que eu falo, é o porquê substantivado. Que luto, problema financeiro, problema, seja qual a ordem for da sua vida, não vai tirar a sua força, a sua fortaleza, porque você está alicerçado em Cristo, não numa crença religiosa, mas em Cristo, que é a parábola de não construir a nossa casa numa areia da praia, porque vai desmoronar. Caio, uma pergunta um pouco delicada, mas eu acho que é necessário. Hoje em dia, está crescendo aí, fruto do sincretismo, do liberalismo, a ideia de ideologia de gênero. Sim. Então, tem igrejas aí que são inclusivas, que dizem que são cristãs, mas em palavras são, mas na prática, não. Por exemplo, um casal homoafetivo, por exemplo, poderia simplesmente... ser maçom, mesmo as pessoas sabendo, não, peraí, o casal ali foge um pouco das nossas leis morais, eu não sei se tem isso na maçonaria. Eles podem ser maçons? Olha, cara, esse é um tabu. A maçonaria não se posiciona com esse tabu, porque hoje é muito preconceituoso, hoje é muita questão de legislação, processo pra cá, processo pra lá e tal, tudo mais, né? Mas assim, na prática que a gente vê, não pode. Na prática, na teoria, tem. Olha, vamos inverter. Na verdade, eu me expressei errado. Na teoria não pode e na prática tem. Tem. Mas fica no tabu. Sabe aquele negócio que a gente não toca no assunto? Não toca no assunto e pronto. Vem aí, participa aí, a gente não viu nada, não sabe de nada. É isso aí. É um tabu, né? Agora, só também fazendo um gancho da sua pergunta, que eu acho legal a gente fazer uma reflexão sobre as igrejas ditas inclusivas, né? É isso a narrativa do amor. A gente chama o pecador, mas também chama o pecado. Acolhe o pecado. É um negócio incrível, né? Para angariar volume. Mas não tem qualidade. Não tem metanoia. Não tem mudança de rota. Não tem conversão. Porque a conversão é justamente isso. É eu mudar a rota.
da minha vida, eu abri mão, né? Então hoje as igrejas, não vou generalizar, porque conheço igrejas grandes que são bíblicas, tá? Mas a grande maioria das igrejas grandes, que tem um grande número de membros, não pregam a Bíblia. Tem você conhece, tem o Jonathan Edwards, ele fala o seguinte, né? Pegadores na mão de Deus iraram, né? Ele fala o seguinte, antes do evangelho ser uma boa notícia, ele tem que ser a má notícia. Né? Então, antes do evangelho acalentar meu coração com a graça, eu tenho que entender que sem a graça eu não valho nada. Né? Eu sou condenado, eu vou para o inferno, literalmente é isso. Né? E aí, quando eu tenho noção disso, eu falo, a graça é importante, mas ela não é barata. Como disse o Bonhoeffer, como você estava citando. Graça barata. A graça é cara. Por que a graça é cara? Porque, cara, por mais que é pela graça que eu sou salvo, que ele me libertou, que ele libertou minha esposa, salvou minha filha, sustenta a minha vida, enfim, custou o filho. Custou humilhação para ele, né? Custou a dor da cruz por alguém que não merecia, cara, que sou eu. Tem uma palavra forte que eu ia falar, mas eu segurei. Tem um missionário amigo meu que mora no Vietnã, ele é bem... O cara é caveira, né, mano? Tá lá no Vietnã fazendo missão, então não é pra qualquer um, né? E ele, quando vem pro Brasil, ele prega, ele arregaça, né? Porque ele não tem meio termo. Ele tem que andar 2 horas, mata dentro, pra pregar o evangelho, né? Então, quando ele chega aqui, ele vê as igrejas perdidas com picuinha, bobagem e tal, ele fica indignado. Fala, não tem um perfil pra ser pastor no Brasil, ele fala, né? Um abraço pro Natan, inclusive, tá no Vietnã lá. Ele fala, aqui não tem um perfil, cara, peço pra Deus não me mandar pra cá, pro Brasil, porque aqui os irmãos aqui estão perdidos com picuinha, coisa banal, lá a gente não tem tempo com isso, porque há uma perseguição ainda ao cristianismo no Vietnã, e ele tem que andar 2 horas mata dentro de uma caverna pregar o evangelho, porque vira e mexe a polícia tá na porta dele lá, incomodando ele pra ele ser preso, porque você tá pregando o quê? O que você tá falando, né? Então, a gente aqui se perde com tanta picuinha, tanta coisa, né? Tanta coisa inútil. Um pastor esses dias, eu estava escutando uma pregação de um pastor e eu achei interessante. Ele fez um batizado, é uma igreja bíblica, eu acompanho e gosto muito dela, né? De várias pessoas ao mesmo tempo. Foi um batismo, digamos assim, coletivo, né? E ele fez todo o trâmite certinho. Discipulou, batizou, teve curso de discipulado, para a pessoa não ir na emoção, né? E aí o irmão, depois de meses, todo esse processo de discipulado, batismo, acompanhamento daqueles que se converteram verdadeiramente, chegou nele e falou assim, pastor, acho que o senhor fez algo errado. Ele contando, né? Eu acho que esse batismo não foi válido. Mas por que não foi válido, né? O pastor pergunta para ele. Porque é o seguinte, porque a água tem que ser corrente, né? Biblicamente, a água parada não pode. Para levar os pecados embora. Aí ele falou assim, cara, se para você a água tem que ser corrente, então fica do lado da piscina, porque ele batizou em uma piscina grande, né? Fica lá na piscina fazendo assim com a mão. Não vamos perder tempo com coisa fútil e inútil. Porque as pessoas estão indo para o inferno. Casamentos estão sendo destruídos. O número de desigrejados estão aumentando. Então, aqueles que têm consciência do evangelho, eu falava até isso no seminário, para os meus irmãos lá e amigos, né, que a gente terminou o seminário. A gente não pode perder tempo com coisa fútil. A nossa geração, que está sendo atacada pelo relativismo, a gente tem que ir à linha de frente. No militarismo a gente fala que é a linha de frente, né? É os primeiros que morrem, que é os primeiros com a linha de combate. E nós, cristãos, somos combatentes do evangelho. Claro, não vamos pegar em arma. Somos combatentes na fé. Nosso inimigo não são as pessoas. São potestades espirituais. A gente acredita nisso. Mas nós temos que pregar o evangelho. Levar a palavra de vida para as pessoas. Tem um trabalho missionário que a gente faz. Agora deu uma parada. Pretendemos voltar. Que é na Avenida Industrial, em Santo André. Com os travestis. Que é uma avenida bem grande. Os travestis ficam parados lá. Uma vez eu estava com a minha esposa. E eles ficam sem roupas. Nus. É uma vitrine de pessoas lá. E a gente entrava na avenida, esse trabalho era constante, era de madrugada, toda sexta-feira. E tinha uma irmã que morava nessa avenida. Então ela abria a garagem da casa dela de manhã e fazia um cafezinho de manhã. Então a gente evangelizava à noite e de manhã fazia o cafezinho para os travestis, né? E assim, eles são super adeptos, acolhedores. Nunca ninguém negou uma oração. A gente orava, enfim. Inclusive teve frutos de conversão nesse projeto, né? E um desses dias, eu e minha esposa junto, um rapaz se cobriu, porque eles ficam pelados, né? Ele se cobriu. Colocou roupa. E eu falei, cara, por que você está se cobrindo? Tá com vergonha do quê? A gente vem aqui toda sexta-feira, você fica pelado na rua. E ele falou assim, porque o jeito que vocês olham pra gente é diferente. E aquilo foi muito impactante e marcou, porque que jeito é esse que eu olhei pra esse cara? Porque eu não quero perder nunca esse olhar, porque é esse olhar que Cristo tem pra mim.
É o mesmo olhar. Alguém que não merece, um pecador sujo, imundo, mas que foi alcançado pela graça. Cara, eu lembrei de Gênesis quando você falou Exatamente. isso. Quando Deus quando é descoberto o pecado, Exato. o pessoal começa, né, a procurar para Exato, cara. esconder. Né? Olha só como que o olhar da graça, ele é impactante. Traz vergonha, né? Exato. Traz vergonha. Porque a pessoa, ela se sente pecadora. Uhum. Não é a graça, não é a tal da hipergraça. Né? É a graça que eu me envergonho diante de Deus. Da santidade dele, eu me vejo um pecador. Né? E sem eu precisar acusar, julgar ninguém para o inferno. A pessoa sabe que no final das contas ela está em pecado. Uhum. Mas que existe uma possibilidade, uma graça que salva. Né? Então é essa a nossa missão hoje nas igrejas. Pastor, irmão, membro, seja quem for, diácono, se você é um cristão, não vamos perder tempo com picuinha. Né? Salve o seu casamento, salve o casamento do seu vizinho, prega o evangelho, as pessoas estão indo para o inferno, o relativismo está aumentando e doutrinas estão entrando dentro da igreja. Está aí as estatísticas mostrando, por isso que os desigrejados aumentam vertiginosamente. E Caio, a gente já está no final e eu queria que você deixasse agora uma mensagem assim, do seu coração mesmo, com sua experiência com Cristo. Essas pessoas que querem entrar na maçonaria, estão estudando para isso, mas elas estão em dúvidas, assim, eu quero entrar, mas eu não sei se é isso. Qual seria o seu recado, na verdade, para essas pessoas? No YouTube, lá no vídeo que acho que você viu, Caio, tem lá testemunhos. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Tem testemunhos lá. Tem pessoas que metem pau em mim, tem pessoa que acredita, tem pessoa que acha que eu não fui maçom, tem de tudo que você achar lá, né? Então, assim, o que eu tenho para falar para essas pessoas é que se você está flertando em entrar para a maçonaria e você é cristão, conhece verdadeiramente Jesus, não entre, cara. Sabe por quê? Você já encontrou a verdade, já encontrou o sentido da sua vida, que é Cristo. Todo o resto é penduricalho. A maçonaria não vai agregar valor para você. Ela não vai... O máximo que ela pode agregar para você é essa confraria, essa amizade, status, pertencer a uma sociedade secreta, só isso. Mas aquele que conheceu Cristo não precisa de penduricalho, não precisa ser aprovado por ninguém, não precisa de confraria nenhuma, porque aquele milita por você é todo poderoso, é Cristo, cara, é Deus. Ele é por você e Ele é com você. Então você não precisa de confraria, você não precisa de irmandade, você não precisa de nada de status social, você não precisa de nada disso. Cristo morreu na cruz por você. Ele é suficiente para você. A partir do momento que você tiver noção, tiver convicção de tudo isso, para você não vai mais fazer sentido entrar na maçonaria. E se de repente tem algum maçom que está acompanhando a gente aqui, né, e é evangélico, acredita em Cristo, ou algo do tipo, repense. Eu sei que vai ter vários comentários aqui debaixo do vídeo, criticando, falando que eu estou errado, não sei o que lá, não tem problema nenhum. Mas repense os seus princípios bíblicos. Repense se você foi batizado, repense realmente se o seu batismo foi válido. Se você estava de coração ali, porque o rito de iniciação que você fez, não sei qual grau você pertence, anulou a sua crença, ele anula a sua crença em Cristo. Você não precisa procurar luz, você não precisa procurar iluminação na maçonaria, você não precisa nada disso. Cristo por si só ele ilumina a sua vida, ele morreu na cruz por você. Ele é autossuficiente, ele preenche a sua vida, ele vai fazer a metanoia no seu coração, você vai nascer de novo verdadeiramente. Ai, Caio, mas eu tenho 40 anos de igreja. Não tem problema, você não nasceu de novo. Como eu só era um religioso. Nascer de novo é algo profundo. Hoje, muitas pessoas fazem parte de igreja 30, 20 anos, mas não nasceram de novo. Não foram impactadas pelo evangelho. Não sentiram o peso do evangelho na alma. Porque quando você sentiu o peso do evangelho, você realmente ter contato com Cristo, aí você vai abandonar não só a maçonaria, mas tudo que é inútil na sua vida. Tudo. Tudo que é inútil você vai abandonar. Então, se você está ou pretende entrar, Cristo é suficiente para você. Cristo é suficiente na sua vida. Eu acho que não tem outro recado que não seja esse. Ótimo. Caio, você parece um rapaz assim, muito piedoso. Realmente você é convertido, dá para ver em suas palavras. Eu tenho, às vezes, algum contato com algumas pessoas, né, alguns contatos, pessoas que dizem que são convertidas, mas têm uma linguagem um pouco pífia, um pouco mundana, e às vezes lembra do passado e começa a falar algumas coisas que parece que gosta de falar sobre aquilo, né? E parece que você usou o que você passou na maçonaria como uma experiência de metanoia mesmo, de mudança de vida. E eu percebi em suas palavras que você foi muito sincero aqui no podcast. Eu louvo a Deus por isso. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui, tá? A sua filha também tá ali. Vem aqui, maravilhosa, linda. Vem aqui. Tá com vergonha. Não quer aparecer na televisão, não? Vem dar tchau pra mamãe. Vem dar tchau pra mamãe. Não quer. Não quer participar? Tá bom.
Caio, muito obrigado, Deus te abençoe, Amém. tá? E por último, onde as pessoas podem te encontrar no Instagram? Você tem... O canal no YouTube Passe Bem Concursos. Como eu falei lá, a gente fala sobre concursos da Polícia Militar, mas eu faço reflexões bíblicas, faço reflexão política, faço reflexão sobre a segurança pública. Passe Bem Concurso, a gente fala de tudo, não só de concurso. Tem gente que acompanha a gente que quer fazer concurso, tem gente que não quer fazer concurso. É um canal bem assim, aberto a vários temas, mas sempre com essa linha, né? É uma linha, eu professo a minha fé, não escondo a minha fé, que eu já vi muito fazendo isso. Já escondi muito, né, na época da maçonaria. Hoje não, eu faço questão de declarar quem eu tenho crido e me posiciono realmente. Teve vários posicionamentos que eu fiz políticos esses dias, guerra do Iraque contra o Hezbollah, me posicionei, mas sempre com uma cosmovisão cristã, porque a cosmovisão cristã é Cristo quem rege a minha vida, não é ideologia política, não é filosófica, é Cristo. Então, se você estiver fazendo nada e quiser acompanhar a gente, vai ser um prazer receber vocês lá. Ótimo, maravilha. É o seguinte, se você quer ajudar esse podcast também, patrocinar, tá? Pagar o aluguel aqui do Julião, é só você falar comigo lá no Instagram, tá? A gente coloca aqui seu produto, é um livro, sei lá, creme de cabelo, a gente coloca aqui, a gente patrocina aí, na verdade vocês patrocinam a gente, tá? A gente divulga o conteúdo de vocês, tá bom? Muito obrigado, Caio, Deus te abençoe, tá bom? E se você gostou do podcast, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe, até o próximo podcast.